Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 19. Se o irmão Samuel fizer esta leitura, fico grato. Tudo o que contraria uma ordem, lei ou mandamento constitui-se uma desobediência. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Também, ao se cumprir, constitui-se a obediência. Assim ambas terão os seus frutos como recompensa. De maneira sucinta, vamos abordar este assunto. Frutos da desobediência e obediência. Todos nós temos conhecimento que a lei da semeadura continua em pleno vigor. E a Bíblia nos diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem planta pimenta vai tomar o caldo dela. Tenhamos a consciência de que haverá colheita. Eu digo diariamente, quem bem fizer, para si é. E quem mal fizer, para si é. Vai colher. Passam-se os dias, meses e anos, mas vai colher. Havia um homem numa cidade que ele falava contra o ensinamento da igreja, falava contra a contribuição na igreja. Mas os anos se passaram e um dia o evangelho o alcançou. E ele foi separado para o presbitério da igreja. E agora dependia dos crentes para sobreviver. Digam comigo, tudo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura é livre, mas a lei da colheita é obrigatória. E você vai colher muito mais do que aquilo que plantou.
Então, observemos isto para com as nossas vidas. Pela obediência de um homem e pela desobediência de um homem. Obediência e desobediências. O que nós plantarmos, o que nós semearmos, nós vamos colher os seus frutos. Todo cuidado é pouco. Amanhã você vai dizer: eu não plantei esse tipo de semente. Plantou. Você vai colher o que plantou. O que o homem semear, isso também ceifará. Grave bem isto. Tudo que o homem semear, isso também, há um advérbio de tempo, isso também ceifará. O que estamos plantando hoje, vamos colher amanhã ou depois de amanhã. Quem planta trigo não vai colher abacaxi, vai colher trigo. Qualquer outro tipo de semente que plantar vai colher. Isto ninguém escapa debaixo do céu, ninguém. Todos eles vão colher o que estão plantando. Precisamos tomar cuidado. Precisamos estar atentos. Vamos ler novamente Romanos 5:19. Escutem. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Todos nós temos oportunidades de escolher caminhos. E que tipo de semente desejamos plantar? Tenhamos a consciência de que haverá colheita. Geralmente queremos transferir para outros, para terceiros, frutos que vamos colher. Esta palavra, ela é muito interessante, forte, e que nos faz compreender o cuidado que todos nós precisamos ter.
Digam assim comigo: Senhor Jesus, me trate hoje como eu tratei o meu irmão ontem. Aguenta aí. A grosseria que eu fiz a ele, a ela, faça comigo hoje. Assim eu vou aprender a tratar melhor, a respeitar melhor, ter um cuidado maior. A semente que estamos plantando, nós vamos colher depois. Eu estive uma vez no sertão e o irmão estava plantando feijão. Ele enchia a mão assim no saco e... Eu nunca tinha visto. Eu sou acostumado a ver plantar 3 caroços numa covazinha, noutra cova. Mas ele jogava de mão cheia. E eu perguntei: isso vai dar certo? Ele disse: vai. Depois nós vamos colher. Digam comigo: a semeadura é livre. A colheita é obrigatória. A Bíblia fala a história de um rei por nome Adoni ou Adoni-Bezeque, rei de Bezeque. Ele era um homem tão cruel que quando ele conseguia aprisionar os pequenos reis, ele cortava os polegares das mãos e dos pés, porque a pessoa fica sem apoio. Quem mantém a gente firme é o dedão do pé. Quem nos ajuda a segurar as coisas é esse dedão aqui, ó. Ele cortava. Tinha um facão amolado e ele, puf, puf, no pé. E as pessoas ficavam sem apoio. Mas um dia pegaram ele e disseram: não vamos furar os olhos dele. Não vamos arrancar a cabeça dele. Vamos fazer o que ele fez com 70 reis inferior a ele. Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Aí ele escreveu dizendo: assim como eu fiz, Deus me pagou. Setenta reis comiam das migalhas que caíam da minha mesa. E assim como eu fiz, Deus me pagou. Ele sabe pagar muito bem. Deus sabe pagar muito bem. E a cada um de nós conforme a nossa semeadura. O pastor visitou um casal de irmãos e ao chegar naquela casa: como vai o esposo? Disse: ele está ali, tuberculoso, perto de morrer. O pastor foi lá, orou por ele, pediu a misericórdia de Deus, foi embora. Meses depois o pastor voltou. Quem atendeu não foi mais a irmã, foi o irmão. E o pastor perguntou: cadê a sua esposa?
ela morreu. E o senhor? Estou curado. Libere o que você trouxe para o culto. O céu está vendo e ouvindo, e Deus vai lhe dar a recompensa, o pagamento por sua tirania. Ela orgulhosa, cheia de vigor, ele doente, tuberculoso, mas o céu viu, restaurou a saúde dele e ela foi embora para o Beleléu. A razão sobrada para dizermos: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. A época que os agricultores semeiam sementes que não são boas, não foram selecionadas. Terei frutos de má qualidade. Mas na próxima semeadura, vou procurar sementes de qualidade. Vamos procurar sementes de qualidades para semear. Papai do céu está olhando para tudo. Oh, coisa boa é ser crente e amar esta palavra e glorificar a Deus por esta palavra e vivenciar esta palavra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Dá para liberar o que você trouxe para o culto desta noite? O céu quer ouvir a sua glorificação. Um dia eu ouvi numa escola bíblica, o nosso saudoso pastor João Batista da Silva, que o senhor, pai dele, disse: João, nós vamos plantar uma quantidade de milho hoje. Você leve esse bisaco ou bornal, eu vou cavando e você vai plantando 3 caroços. Como ele queria brincar, o pai não viu, o pai ia cavando na frente e ele botando uma mão cheia. Daqui um pouco ele disse: pai, a semente acabou. Ele disse: está certo, meu filho. Mas ele notou que o negócio estava errado. No período que começou a germinar e nascer, ele disse: João, vamos no roçado. Chegou lá e encontrou aquele mazaróio de milho. Está vendo, João? Onde estou? Você estava com preguiça, plantou desse jeito. Tem que arrancar, só pode deixar 3. Vamos fazer o trabalho com dignidade,
com respeito, com moralidade. A semente que nós estamos plantando é semente de qualidade. Não vamos fazer a coisa a toque de caixa. Hoje nós estamos sofrendo em todo o Brasil. Mão de obra qualificada não existe mais. Se procura uma pessoa que seja leal e fiel, são poucos os que nós encontramos. Mas ainda existe. E eu creio que nesta noite aqui estão os leais e fiéis. Irmão Samuel, me leia de novo Romanos 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem põe em dúvida aquilo que Deus determinou a ele. Será que eu vou morrer? Eu não acredito. Eu vou fazer diferente. Não faça diferente. Muitas vezes eu aconselho aos irmãos que estão indo para uma cidade: meu irmão, você não está apto ou qualificado para ir para aquela cidade. Me mande. Eu digo, eu vou mandar, mas você vai se arrepender. Você vai. Agora você vai se arrepender. Não faz muito tempo eu aconselhei a um pastor: não vá para aquela cidade. Disse, eu não vou porque o senhor não me quer mandar. Se eu fosse um afilhado seu, eu digo, meu filho, eu já saí da igreja católica faz muito tempo. Você quer ir? Quero, eu vou lhe mandar. 2 meses que ele estava lá, a bancada era assim, ele foi e botou a bancada desse lado aqui. Aí os irmãos disseram, nós não queremos mais o senhor aqui. Aí ele ligou para mim, o povo não me quer aqui. Foi o que você fez, eu mudei a bancada. Olhe, você chegou, deixe as coisas como estão. Você primeiro precisa conhecer os caboclos da aldeia. Você tem que chegar como índio, não é que chegar como cacique. Você passa a ser cacique depois de um certo tempo, um estágio. E a uns eu digo, olha, seu esporão é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? E os galos velhos que tem lá, olha o esporão dele como é. Desse tamanho aqui. Você é desse tamanho, ele vai furar na sua titela. Se você quiser obedecer, obedece. Se não quiser, você é quem sabe. Você é quem decide.
Você é quem escolhe. Plantando, vai colher. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. É melhor obedecer. Obedeça, vai dar tudo certo. Não vá ouvir conversas de terceiro, vá ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é perfeita, boa, agradável e perfeita, vontade de Deus. Não contrarie a vontade de Deus. Deixa Deus agir e resolver por você. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima carro com fogo e diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado na tua vida, no teu ministério, no teu matrimônio, na tua família. Eu serei exaltado. É só deixar Deus resolver. Desobediência. Eu estava pastor em uma cidade chamada Juripiranga. Tinha um irmão muito amigo chamado José Pedro. E eu disse: eu preciso ir com o senhor visitar um sítio onde tem um cidadão que ele precisa ser crente hoje. Então vamos. E chegamos naquela casa, fomos bem recebidos. Falamos de Jesus e eu disse: aceite Jesus como Salvador. Se não, quero deixar para outro dia. Você vai aceitar agora. Segurei na mão dele, ora, ele orou. E aquele homem permaneceu crente. Terminamos a visita. Eu disse: olhe, deixa a sua rural aqui. Ele disse: vou botar ali. Deixa a rural aqui. Eu vou botar ali. Quando ele empurrou a rural para outro canto, caiu num abismo. Já era quase 5:30 da tarde. Eu disse: e agora? Nem você, nem eu, nem o irmão tem condição de tirar a rural daqui desse buraco. Ele não sabia que tinha um buraco, mas eu disse: ele não bote aqui, deixa aqui. Ele ficou em apuros e eu também. Mas nós oramos e apareceu um trator lá longe. Eu dei com a mão. Aquele rapaz ouviu e viu a cena das minhas mãos e veio. Chegou cá, perguntou o que foi que houve. Eu disse: esse desobediente. Eu disse a ele que deixasse a rural que ele botou aqui. E eu disse: e agora? Ele disse: eu tenho um cabo de aço. Amarrou o cabo de aço e puxou a rural. Disse: para você aprender. Nunca mais. Porque Deus, ele vê o fim das coisas antes do princípio delas. Irmão Samuel, livro do profeta Isaías, capítulo 57, e o versículo de número 1, versículo de número 1. Perece o justo. Peraí, perece o justo. Não é o ímpio, perece o justo. E não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que
o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. Antes que o mal tome conta, aí o Senhor vem e lhe tira. Leva para outra paragem. Abre outra porta. Porque a chave está nas mãos dele. Ele abre, ele fecha e ele abre. Antes do mal, ele vem e lhe recolhe dali. Antes que você morra naquele lugar, ele está lhe transportando para outra banda. Passemos para outra banda do rio. Antes do mal. Antes do mal. Antes do mal. Ele vai lhe retirar antes do mal. Que já está tudo trabalhado, forjado, mas ele vai lhe tirar antes do mal. Ele vai lhe arrancar antes do mal. Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tome posse nesta noite. Seja ela nova, afiada, enferrujada, não vai prevalecer, porque o Senhor vai lhe tirar antes do mal. Antes do mal, o vento vai soprar em seu favor, e a sua tosca embarcação vai passar para o outro lado. Alguém vai dizer: eu pensei que ele tinha morrido, pensei que ele tinha naufragado, eu pensei que ele ia se acabar, eu pensei que ela ia morrer, mas antes do mal o Senhor vem. Vamos cá. Eu estou preservando a sua vida, ela é valiosa para mim. Eu te comprei por bom preço. As águas não te submergirão. O fogo não vai te queimar. E eu quero lhe dar um conselho: se o fogo for pequeno, apague. E se for grande, corra para ele não lhe pegar, lhe queimar. Quando o fogo é pequeno, a gente apaga. Um pano molhado. Se tiver um extintor, se não tiver, molhe um cobertor e apague. Agora, se o fogo for grande, corra. Corra. Antes do mal, Deus está lhe dando livramento. Está entendendo nesta noite? Deus está lhe dando livramento. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No livro do profeta Abacuque está escrito: o destruidor vem contra ti, mas reúna todas as suas forças. Faça um esforço, toda a diligência possível, e escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Grande é o laço, mas Deus está cortando ele hoje nesta noite. Grande é o embaraço, mas Deus está desfazendo o embaraço. Cante, libere, glorifique o nome de Papai do céu.
O que nos fortalece é as glórias que damos a Jesus. O que nos enche de contentamento é os brados de glória que damos a Deus. Uma glória a Jesus tem um valor todo especial. Por favor, abre esta boca abençoada e libera o que você trouxe para o culto. Há uma presença de Deus muito atuante nesta noite aqui. Quem tem glória, entregue as glórias que trouxe. Deus promete fazer uma coisa nova. E abrir a porta que está fechada. Deus vai dar jeito àquilo que não tem jeito. Vá liberando, vá glorificando, vá exaltando, vá se enchendo, vá transbordando. Todo mal trabalhado, intentado, forjado contra você não vai lhe atingir. Toda desobediência tem as suas consequências. Tudo começou com o homem lá no jardim do Éden. Deus falou a Adão: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Se você comer, você morre. Sansão, Davi, o mais sábio, o mais valente, o mais forte. E você e eu? Comigo não acontece. Peça a Deus que Ele lhe guarde. Peça a Deus que Ele lhe esconda. Porque Ele tem esconderijo para guardar a gente. Conheci um irmão que ele se viu perseguido por um gigante. E ele gritou por Jesus. E uma árvore se apresentou. Ele correu. E uma mão pegou ele e escondeu numa copazinha da árvore. E o gigante mas ele estava escondido, ele procurou lente de aumento, mas não conseguiu encontrar. A quem Deus esconde, o inimigo não encontra. Até hoje o adversário procura onde foi sepultado Moisés e não conseguiu. Ele cheira, fareja a terra por todo canto. Deus não permitiu ele encontrar o corpo de Moisés. Seria a maior igreja do mundo. E todo mundo ia para lá. Deus foi e escondeu.
A quem Deus esconde, o diabo não acha. Ele está lhe escondendo debaixo das suas asas. Receba nesta noite proteção de Deus, firmeza, equilíbrio e autoridade para vencer todo o mal. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Deus vai saltar a muralha segurando em você. Se prepare para vencer e cantar o hino da vitória e glorificar o nome de Papai. Ele vai atravessar a muralha. Há uma muralha muito alta, mas Deus vai segurar na sua mão e vai saltar a muralha. Se prepare para glorificar o nome do Senhor. Porque já fizeram de tudo para calar a tua boca, mas Deus não permitiu. Ele não vai deixar o inimigo colocar um cadeado. Recebe ousadia nesta noite. Recebe ousadia para triunfar em nome de Jesus. O Senhor te dá ousadia. Tem alguns avisos, filho? Tem alguns avisos? Ouçamos os avisos. Bíblico da terceira EBO aqui no Vale do Paraíba. Quero chamar-lhes a atenção para o livro do Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32, versículos 30 ao 34. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze a este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Nós estamos caminhando
já vendo o brilho da cidade celestial. Mas precisamos tomar todo cuidado com a problemática do pecado. Pecar é errar o alvo. O pecado é a vergonha dos povos. A Bíblia nos diz no livro do profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus não quer que ninguém morra nem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Moisés, o maior legislador de todos os tempos, ia conduzindo o povo, mas é do conhecimento de todos os nossos irmãos que lidar com gente não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Mas Deus vai nos dando graça e nós vamos lidando com o povo. Ninguém aqui chegou ao grau de perfeição, mas estamos lutando, prosseguindo para chegarmos ao grau de perfeição. Moisés havia tomado conhecimento do pecado que o povo cometera. E a Bíblia nos diz: e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: se for preciso, tem que se dizer a verdade a quem quer que seja. Goste quem gostar, fique aborrecido quem quiser, mas tem que ouvir o que é para ouvir. Não podemos fazer aqui arrumadinho com ninguém. E Moisés foi enfático e disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Eu vou perguntar a Deus, porque o dono do povo é Deus. Nós vamos conduzindo o povo, mas o dono é Deus. Quem manda é Deus, quem ordena é Deus. Farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande. Fazendo para si deuses de ouro. Deus detesta a idolatria. A Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo
Vamos andar em novidade de vida. Não podemos voltar o nosso olhar para o Egito, para o deserto. Temos que olhar para Canaã celestial. Haja o que houver e venha o que vier. O nosso objetivo é o céu. Fizestes deuses de ouro. Agora, pois, perdoa seu pecado. E se não, risca o meu nome. Era como se o pastor dissesse para Deus: Deus, os irmãos te desobedeceram, deixaram de cumprir a tua lei, os teus mandamentos foram por eles relegados, risca o meu nome. Cada um responderá por si. Cada um dará conta dos seus atos. Perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Nem o pai responderá pelo filho, nem o filho responderá pelo pai. Fiquemos certos, como está escrito: teu pecado te achará. Pode ir para onde for, se esconder aonde quiser, o teu pecado te achará. É muito contundente esta expressão: o teu pecado te achará. Mas ninguém viu, o céu viu. Ninguém tomou conhecimento aqui, alguém tomou conhecimento. Risca o meu nome. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E eu quero dizer a você que está sendo poupado pela misericórdia de Deus. Porque todo dia Deus nos dá livramento. Todo dia Ele fecha a cova. Todo dia Ele envia proteção do alto. Todo dia Ele nos esconde debaixo das suas asas. Diz para todos nós: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei.
Com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. Você só permanece aqui porque foi eu quem lhe atraí. E o que é interessante dizer, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Libera o que você trouxe para este culto de ceia. Papai quer ouvir a sua voz glorificando o nome dele. Aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Mas quanto a você, prossiga, exalte, glorifique, bendiga a Deus em alto e bom som, e diga: até aqui me ajudou o Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar, eu sei em quem tenho crido. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Quem está com a responsabilidade sobre os ombros, ele sabe aonde conduzir o povo de Deus. E apacentar o rebanho ao meio-dia, o sol causticante, mas ele sabe aonde colocar o rebanho para descansar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E não pode haver maior responsabilidade do que apacentar entre os lírios. Leva o rebanho para onde eu te disser. O meu anjo irá diante de ti. E no dia da visitação, visitarei sobre ele o seu pecado. Ninguém se preocupe com a vida de ninguém. Pode deixar. Que Deus tem uma manivela que faz assim, ó. Pode ser feio, pode ser bonito, pode ser branco, pode ser preto, não tem problema. Deus vai acertar a conta com alguém. Vai chegar o dia da visitação de Deus, mas sobre você haverá proteção do alto. Cante, exalte e glorifique a Deus. A presença de Deus está muito atuante nesta noite aqui. Libere o que você trouxe para o culto de ceia. Quem tem glória, entregue as glórias que trouxe. Quem tem aleluia, entregue as aleluias que trouxe. Quem tem línguas espirituais, glorifique a Deus em línguas espirituais.
leve o povo para onde eu te tenho dito. E no dia da visitação, visitarei sobre ele o seu pecado. Um homem fazia o trabalho de Deus sofrer por 40 anos. Deus é longânimo, mas chega o dia da visitação. Deus é paciente, mas chega o dia da visitação. Deus é amor, mas chega o dia da visitação. Deus é fogo consumidor e chega o dia da visitação, porque o teu pecado te achará. E quando foi um dia semelhante a este, aquele alguém que fazia o trabalho de Deus sofrer naquela cidade, adoeceu. Foi levado rapidamente para o hospital. E o médico disse: tem que cortar uma perna sua. Deu a gangrena, tem que cortar. Ele disse: mas antes de cortar, mande chamar o meu pastor e a comissão. O pastor veio com a comissão. Ele disse: faz 40 anos que eu faço o trabalho de Deus sofrer aqui, mas agora uma perna minha vai ser cortada. E eu preciso confessar que o meu pecado está diante de mim. Quero ser eliminado. E o pastor disse: você está sendo eliminado em nome de Jesus, da comunhão da igreja e do santo ministério. O Espírito Santo veio sobre o pastor e disse: reconcilie ele agora. E o pastor disse: eu lhe reconcilio agora, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Reconcilio com a igreja, reconcilio com o ministério. Ele cortou a perna, porque tinha que ficar um sinal, e no outro dia partiu para a eternidade. Digam todos assim comigo: teu pecado te achará. Porque no dia da visitação, visitarei sobre alguém o seu pecado. Quem quiser escapar, olhe para Jesus, se esconda nele, se abrigue nele. Existem asas para proteger a sua vida. Hoje é dia de livramento de Deus para alguém aqui que me escuta. Alguém que está pela internet ouvindo. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. É Deus do monte e é Deus do vale. Glória seja dada. Pastor Isaías Ramos. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Vou se utilizar desta aqui. Mateus 26, 26. Quero agradecer ao pastor presidente desta igreja, pastor José Carlos de Lima, por esta honrosa e dignificante oportunidade. A minha gratidão. E ver aqui pastor Álvaro, pastor Daniel, prazer em revê-los. Deus abençoe a vida de todos os pastores e obreiros que estão aqui vindo adorar a Deus. Desta feita faço-me acompanhado do pastor Bleno, para mim é muito honroso e gratificante. Deus tem usado nesta nação e vai continuar usando, viu, pastor Bleno? Amigo e irmão, estará em São Paulo disseminando a palavra. Que bom estar aqui. Mando um abraço também do pastor de Aracaju, pastor Elionaldo, estivemos lá, que Deus abençoe. Pastor Caio,
ali de apropriar, e eu tive o privilégio, pastor José Carlos de Lima, de rever a oriunda onde a minha família estava, não sabia, era Giralda Intiúba, perto de Porto Real de Colégio. Um abraço ao meu tio Nerito, a todos que estão assistindo, amém? Mateus 26, 26, os que acharam podem dizer amém? Diz assim o texto da palavra: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E também, tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Quantos podem dizer amém por essa leitura? Você pode, se você puder, complete a frase: este sangue é o sangue da nova. Queridos irmãos, depois da queda no jardim do Éden, aonde tocar onde não deveria tocar, a raça humana entra em um processo de perdição em várias áreas. E o grande problema hoje da igreja, em algumas igrejas brasileiras, é que ela está sendo judaizada. Ela é verotestamentária. Tudo que eles sabem a respeito de Deus é do Antigo Testamento. Eles não estão lendo mais o Novo Testamento. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com relação a você estar inserido nesse contexto de igreja. Porque o Antigo Testamento foram pactos e alianças que Deus havia estabelecido. Haja visto que o Deus da Bíblia é conhecido como Deus de alianças. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão antes de pecar. Essa aliança era tão forte, tão impactante, que Deus falava cara a cara, tete a tete com Adão no jardim do Éden. Mas toda aliança havia um pré-requisito estabelecido. Essa não foi diferente. Deus disse: eu dou acesso a todas as árvores, exceto a árvore da ciência, do bem e do não toque nela. Porque certamente se vocês tocarem, essa aliança será quebrada. Eva tocou onde não deveria tocar e a aliança foi quê? Mas Deus aparece novamente, porque as misericórdias dele se renovam cada manhã. Ele disse: ei Adão, eu venho falar com você, porque essa aliança foi quebrada, mas eu farei uma nova aliança, porque da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. A outra aliança que Deus fez, mostrando o pacto que fez com Noé. Noé, todas as vezes que você vê esse arco, saberá que é o meu pacto, que eu não vou destruir mais a raça humana com água. A outra aliança que Deus fez, usando a vida do patriarca: eu venho falar com você, porque a partir de agora o teu nome não se chamarás Abrão, mas Abraão. O Abraão, conte as estrelas do céu, se é que pode contá-las. A Bíblia não diz se ele contou, mas eu imagino que ele olha e diz: Senhor, são muitas estrelas. Ele disse: será dessa forma que eu farei com a tua descendência. De modo, Abraão, que tentará contá-las, mas será impedido de contá-las, porque eu farei crescer como se fosse areia da praia. Porque eu sou Deus, Abraão, estou no controle da história. A outra aliança que Deus fez foi confirmada na Palestina com a tábua das leis, os 10 mandamentos. A outra aliança que Deus fez foi com o profeta Samuel. Samuel, diga para esse povo que não faltará alguém que se assente no meu trono, sempre haverá um sucessor, porque a minha obra nunca vai parar. Agora, todas essas alianças que eu acabei de mencioná-las, elas estavam restritas a um povo e uma época específica, mas todas elas vieram sendo quebradas pela incapacidade do ser humano em cumprir com os termos das alianças pelas quais Deus havia estabelecido. Mas o Cristo era eterno. Eu vou dizer novamente, todas foram quebradas, mas o Cristo era eterno. O que o Senhor está dizendo? Do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o pai conversa com o filho conversa com o pai. Eu estou fazendo uma analogia. Filho, todas as alianças que eu fiz foram quebradas, mas eu farei uma nova aliança. E a aliança que eu farei agora será diferente de todas as outras alianças que eu já fiz.
E como vai ser, Pai? Vai ser com você. Você vai diminuir, 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 até entrar na estrebaria. E a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e verdade. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Profeta Isaías profetiza aí e diz: como é que meu filho vai chegar? Como ele vai operar? Ô Senhor, mas ele já está aqui? Não, é 700 anos, mas já vai profetizando agora. Isaías começa: gente, aquele que vai estabelecer a nova aliança, ele não vai ter parecer e não vai ter formosura. Quando vocês olharem para ele, não vai ver nenhuma beleza que possa desejar. Ele será o mais desprezado entre os homens, mas ele será um homem experimentado no trabalho. Ele sabe o que é martelo do pai José, ele sabe o que é carpintaria, mas verdadeiramente ele vai levar sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estará sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós seremos. Agora, o que eu acho mais lindo da profecia de Isaías aqui: gente, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo todo o poder, ele não vai se utilizar do poder que tem. Por que, Isaías? Porque ele virá como um cordeiro mudo. Não se ouvirá a voz dele na praça. Ele não veio fazer propaganda, não veio fazer mercantilismo. Ele veio com uma missão maior. Ele veio salvar a minha vida e a tua vida através da nova aliança do sangue do Cordeiro. E um dia alguém me escreveu na internet dizendo que não entende como Jesus agiu, como agiu pastor Bleno. Ao invés de fazer como Alexandre ou César e outros. E a eles e tantos quanto pensam a mesma coisa, eu digo o seguinte: Jesus era ruim de marketing. Jesus nunca escreveu um livro. A única vez que observa Jesus escrevendo é quando estão acusando aquela mulher de ato de adultério. Ele escreve na areia. Não tem ninguém que saiba o que Jesus escreveu. Só tem uma coisa: ele diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não erigiu nenhum pilar mais fajuto que fosse. Jesus, ele não mudou nem para Roma, nem para Atenas, tampouco para Jerusalém. Não buscou impressionar os filósofos, os gregos, os senadores. Tampouco sistematizou o ensino para ser decorado e aprendido. E para completar a série de insensatez, ele ainda escolheu andar com gente que não formava opinião, que não tinha berço, não tinha costa quente, não tinha pedigree. Quais são as pessoas que você está escolhendo para fazer essa igreja? São os catedráticos? São os conhecidos? Ele disse: não, só vou contar com pescadores, mas o meu poder vai entrar nele e bombardear o mundo com a mensagem do Evangelho. Quem crê que essa mensagem chegou aqui em nome de Jesus de Nazaré? Jesus, ele nunca fez propaganda de milagres. Nunca fez propaganda de milagres. Você nunca vai ver Jesus dizendo assim: pessoal, vocês tinham que ver a cena. Lázaro há 4 dias, e eu cheguei com a minha voz: Lázaro. Não. Vocês tinham que ver como Lázaro saiu. Jesus nunca fazia isso. Pelo contrário, ele realizava milagre e fazia assim: não conta para ninguém. Eu não vim fazer do evangelho show, espetáculo. Eu vim salvar. Eu vim com uma missão maior. Jesus também nunca marcou lugares santos. A partir de agora, só nesse lugar que você vai adorar. Não, muito pelo contrário. Quando ele chegou, ele quebrou todo o paradigma da adoração. Foi tão verdade que a mulher samaritana ficou perdidinha no contexto. Nossos pais disseram que era para adorar nesse monte. Agora você está dizendo que nem em Jerusalém, nesse monte. Ele disse: mulher, você está adorando o que não sabe. Por quê? Porque Deus é espírito. Espírito não tem corpo, não tem forma, não tem dimensão, não tem meio. Não dá para ver, não dá para pegar. Deus é isso. Nós só podemos falar de Deus com esses adjetivos: abstração, impegável, inteligível, inigualável, incomparável, imensurável. Quem está sentindo ele aqui? Eu estou sentindo a presença dele. E nunca vai chegar nele.
Ela diz assim: mas então como eu vou adorar? Ele disse: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu li um texto. Eu faço uma síntese, eu li o texto. Chegou a reta do ministério de Jesus, reta final. Ele chama os discípulos para cear. Pega o pão, dá as últimas instruções. Levanta para o alto, e tendo dado graças, observe que ele parte o pão com a mão. O pão da época é como se fosse uma bolacha. Ele vai, pega, e quando ele parte, ele levanta. Mas ele especifica: isso aqui é o meu corpo. Da mesma forma que eu estou partindo este pão, eles farão comigo na cruz do Calvário. Isso é o meu corpo. Porque ele sabia da coroa de espinho. Ele sabia dos pregos. Ele sai dali. O coração dele está pesado. Ele vai a um lugar chamado Getsemane. Ele disse: a minha alma está angustiada. E quando ele está dando o pão, ele disse assim: aquele que come do meu bocado vai me trair. Eu vou ali orar. O peso de todos os pecados, de todas as mazelas do mundo estava sobre ele. Repita, ele estava antevendo a cruz, os pregos, os espinhos. Ao ponto dele olhar e disse assim: Deus meu, ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua. E nesse momento ele para e começa a suar. E o suor dele não é comum. Começa a transformar-se em gotas de sangue. E eu fui pesquisar sobre essa realidade. Com um doutor chamado Pierre Barbet, um cirurgião, que estudou em Paris em 1884. Ele disse: eu sou um cirurgião. Eu dou aulas há algum tempo. E por mais de 13 anos eu vivi em companhia de cadáver. E eu sei. Estudei a minha carreira inteira a fundo sobre anatomia. Jesus entrou em agonia no jardim do Getsemane. Interessante que dos evangélicos, os únicos que observam detalhe é Lucas. Porque Lucas é médico. Ele estudou lá na Turquia medicina. Tanto é que quando Paulo vai mandar uma carta para Colosso, ele diz assim: manda um abraço para o amado médico Lucas. E Lucas percebe algo, que o suor dele começou a se transformar em gotas de sangue. E esse médico, Pierre Barbet, ele diz o seguinte: que o suar gota de sangue é chamado de hemaditrose. É um fenômeno raríssimo e é produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma profunda fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral e violento, causada por uma profunda emoção. Jesus estava sentindo ali o terror, a dor, tal tensão extrema que ele estava passando. Começou a produzir, romper todas as veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. E o sangue misturava com o suor, concentrando sobre a pele, escorrendo por todo o corpo.
Jesus estava suando gotas de sangue. Qual é o estado do espírito que leva uma pessoa a suar? Tal é o peso, tal é a angústia de todos os meus pecados, de todas as mazelas do mundo. Estava imprensando ele no jardim do Getsêmani. E todos nós sabemos da política da época. Conhecemos a farsa do processo. Jesus teve o pior processo jurídico da época, ao ponto de Pilatos dizer: eu não vejo nada desse homem, esse homem é inocente. Levaram ele para a casa de Pilatos. Pilatos, sabendo que a sua jurisdição era da Galileia, devolveu para Caifás. Caifás também coloca agora para Herodes, e fica aquele jogo. Pilatos disse: esse homem é inocente, eu vou lavar as mãos. E Pilatos diz: vamos fazer o seguinte, para não passar o processo da crucificação, vamos levar o flagelo. Tem gente que pensa que Jesus foi direto para a cruz. Não, ele passou o momento da flagelação. Tortura física, moral, sofrimento. A primeira coisa que se fazia, os soldados desposaram Jesus, tiraram a roupa de Jesus, prenderam num pulso e começou as chicotadas. Eram 2 carrascos. No pedaço de chicote tinha ponta de ossos, chumbos. Eram um da direita e o da esquerda. E o primeiro batia, cortando, entrando no tecido. Tinha carrascos que tinham tanta habilidade que quando dava uma chicotada, o osso entrava de tanta força, e quando tirava, saía pedaços de carne. Por isso que ele disse: esse aqui é o meu corpo. Da mesma forma que eu estou partindo esses pães, eles vão me partir na cruz do Calvário. Ele leva 39 chibatadas, segundo a lei mosaica, sem interrupção, da direita, da esquerda, da direita e da esquerda. Ele começa a levar chibatada, golpeada. A pele dele se dilacera e rompe. O sangue começa a espirrar. A cada golpe Jesus reage. Então era a dor do chicote. A força dele se esvai. O suor frio impregna a fronte. A cabeça dele gira em uma vertigem. Calafrios que cobrem o rosto. Se Jesus não tivesse amarrado a um tronco, ele cairia na própria poça. Depois veio um escárnio da coroa, porque disseram: ele é rei dos judeus. Pegaram uma coroa de espinho, o espinho mais forte do que a acácia. Cravaram. Teve um que pegou um pedaço de cana e bateu. O espinho entrou no bulbo, a massa cefálica, e foi rasgando. Uracalaba. Pregaram um manto de escarlate e colocaram sobre ele. A costa estava toda aberta com sangue. O manto colou na pele. E eles brincavam: olha o rei! Olha o rei dos judeus! Ele começa a sentir calafrios por todo o corpo. Os soldados começam a puxarem ele pela corda. Flagelo, antes da crucificação. Daqui a pouco pega um madeiro de aproximadamente 136 quilos. Colocam nas costas, aberta pelo chicote. Ele vai arrastando na via dolorosa. Estudiosos dizem que ele caiu 3 vezes. Simão Cirimão foi lá ele ajudar a levar a cruz. 600 metros até chegar ao Monte Caveira.
Os ombros dele estavam cheios de chagas e ferimentos. Então chega ao Calvário, dá início à crucificação. O carrasco começa a brincar de tirar o manto escarlate que estava aderido nas costas. Eles puxam e colocam. A túnica está colada. E os puxão que o carrasco dá, diz esse médico, que nesse momento Jesus corre o risco de ter um sintoma que é chamado de síncope. Ele começa o corpo a sentir visão turva, náuseas, cefaleia, pensamentos confusos, pressão arterial, respiração, pulso fraco. Mas ainda não é o fim. Quando chega no Calvário, é deitado. Deitado sobre o madeiro. Então lá vai o carrasco, pega a medida da mão, estica. Pregos quadrados. Esquerda, direita. Ele levanta o martelo e certeiro. O nervo mediano naquela hora é lesado. Uma dor alucinante, agudíssima, que se difunde pelos dedos, espalha pelos ombros, atingindo o cérebro. É a dor mais insuportável que um ser humano já passou. O nervo dele está esticado com uma corda de violino. Vão para os pés, dobra os pés. Ele nunca pode ficar assim, a cabeça virada, porque a coroa de espinho não permite que ele descanse. Ao meio-dia, Jesus sente sede. Ele não bebeu desde a tarde anterior. Estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo era uma máscara de sangue. A boca estava semi-aberta, os lábios inferior, a garganta seca, ela queima, mas ele não pode beber. Deram uma esponja com a droga judaica para ele sentir-se passadão, mas ele rejeitou. Os músculos do braço enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados, os dedos se encurvam. É como acontece com alguém ferido de tétano. É isto que os médicos chamam de tetania. Quando o sintoma está generalizado ao corpo, o corpo dele começa a inchar de tantas inflamações. Ele tem sede como um asmático. Aí vem um soldado para confirmar que ele morreu. Desde as 9 horas da manhã, sendo esbofeteado na casa de Caifás. Pega na quinta costela uma lança. Pega no coração. Acabou. Só que daqui a pouco acontece algo. Jesus faz um esforço sobrenatural. Porque Jesus vai falar. Ele se apoia nos pregos das mãos. E ele fala: Deus meu. Não, a primeira é essa aqui. Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz.
ladrão, está brigando com outro. Se ele fosse, quem diria ser? Tiraria a gente daí. Você nem teme a Deus, estando na mesma situação. Esse homem está aqui porque é justo. E o que estava crucificado disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando eu entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo, levante a mão quem tem glória da glória, estará comigo no reino do paraíso. Maria acompanhou ele. A Maria acompanhou. E ele na cruz disse assim: mulher, eis aí o teu filho. João, olha aí a sua mãe. A dor foi tão intensa, que ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O céu escurece. Eu estou sentindo Deus aqui esta noite, nessa palavra. Só quem pode dar um glória a Deus aqui, eu estou sentindo Ele aqui esta noite, meu Deus. Ele vai falar ainda. Ele vai falar a palavra grega conhecida por todos os romanos. Quando alguém era preso, era levado a um cárcere, onde o oficial de justiça pegava toda a lista de todos os seus delitos, passando em seguida a leitura da sua sentença. Cumprindo a tal sentença, o mesmo oficial o tirava do cárcere, pegava o selo da autoridade vigente e batia. Tetelestai, tá pago. Diga pro teu irmão: tá pago. Diga aí: tá pago. Diga aí, irmão: tá pago. Tá pago. Só quem crê que tá pago, dá um glória a Deus. Tá pago, tá quitado. Não é pecado não, pega na mão do seu irmão, diga: tá pago, diga aí: tá pago. Quem pode dar o maior glória a Deus aqui? Tá pago. Oh meu Deus. Aí os romanos, pastor José Carlos de Lima, e eu termino aqui agora, meu presidente, diz que acabou. Deus deu um nó na cabeça do diabo. Como é isso, pastor? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e o sangue ia descendo. Colocaram nas mãos e o sangue ia, me ajude, descendo, diga. Colocaram nos pés e o sangue ia. Um colocou uma lança e o sangue ia. Ele disse: acabou, charlatão. Nada de divindade, nada de filho de Deus. E eu vou repetir: Deus deu uma nó na cabeça do diabo, porque eles esqueceram uma coisa. O quê? A aliança tinha que ser de sangue. Não foi por ouro, não foi prata, foi sangue. Levante a mão e dá glória. É sangue. Fica na manhã. Só quem pode levantar a mão, segurar a mão levantada. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Foi sangue. E a cada mandore chuibade.
Como é que é? Mataram Jesus. Nunca mataram Jesus. Como é que mataram Jesus? Ele disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Eu dou e tenho o poder de dar e o poder de tornar a minha vida. Quando foram dizer que ele está morto, ele disse: vamos ver se vocês mataram mesmo. Pai, ó Pai, nas tuas mãos eu entrego. Quem pode adorar a Deus por um minuto? Por um minuto. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, raia ao sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, raia o sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Eu bem sei que muitos falam do caminho em que estou, mas Jesus me guia sempre, vai comigo por onde eu vou. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, raia o sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Secretário. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, o irmão Ricardo
Novaes, a irmã Selma Benevides e o irmão Ferreira está oferecendo esse culto ao Senhor por mais um ano.